Convido a você a abrir a palavra, a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 56, verso 7. Isaías 56, o maior profeta em conteúdo, da Bíblia Sagrada, do Velho Testamento. Isaías capítulo 56, verso 7. O tema do nosso estudo nesta noite: como me relaciono com Deus. E temos uma palavra abençoada, e você até vai entender o porquê que você está aqui nesta noite. Por que eu tenho que ir para a igreja? Tem algumas pessoas que falam isso, eu sou crente, mas para que eu tenho que ir para a igreja? Então você vai ver agora um dos versículos que falam por que nós temos que estar na igreja. Então, dita pelo próprio Deus. Isaías 56, 7. Diz assim: também os levarei ao meu santo monte. Então, igreja pode ser chamada também de santo monte, tá? Então, às vezes você vê alguns irmãos falando assim: eu vou no monte essa semana. Amém, pode ir no monte, mas também tem que ir à igreja. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Então, Josimar, todo crente tem que ter um lugar que ele chama de casa de oração, que é o monte do Senhor, que é a igreja. Então ele diz assim: os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Isso que você acabou de fazer agora no seu relacionamento financeiro com a obra de Deus, você trouxe aonde? No altar. Não deixou de ser um sacrifício que você tenha feito. Então serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, a casa de Deus, ela está aberta a todas as pessoas, a todos aqueles que querem ter suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Vamos orar, vamos pedir ao Pai revelação nesta noite, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez nos submetemos a Ti, e agora, Jesus, por causa da Tua palavra, nós já louvamos com cânticos, já conversamos sobre a agenda da igreja, já semeamos com o nosso dinheiro, com o nosso dízimo, oferta, e agora, Pai, chegou o momento maior do nosso encontro, a hora onde o Teu Espírito vai se revelar. Então, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Não permita que nós realmente venhamos deixar este lugar sem dizer que ouvimos o Senhor falar. Ou aqueles que me acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, onde quer que esteja chegando a minha voz, que não seja minha, seja sua. Fala-nos, ó Deus, segundo o Teu querer e Tua vontade. No nome de Jesus, e mais uma vez a igreja maravilhosa de Deus diga amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Essa noite, eu quero ter uma palavra, assim, bem pastoral mesmo, aquela palavra de conselho de pai. Eu tenho alguns irmãos aqui na igreja com cabelo branco e que têm idade de serem meus pais. Mas nessa noite, então, eu quero inverter esta posição, e mesmo que você tenha cabelos brancos, o que eu provavelmente não vou ter, mas eu quero inverter essa posição para poder trazer um conselho de cuidado de Deus, de como ter esse relacionamento com o Senhor. Porque os relacionamentos, muitas vezes, no início, eles são, acho que quase sua totalidade, eles são muito intensos, Quando a gente começa qualquer tipo de relacionamento, quando você é apresentado a alguém muito legal, muito show mesmo, e você diz assim: caramba, eu fui numa festa, acho que alguém aqui já passou por isso, Uma festa, ou um colega de trabalho que chega, ou da faculdade, ou um vizinho, e você conhece aquela pessoa, você sentou para bater um papo com ela, e depois vocês trocaram o número do WhatsApp, e aí vocês falam assim: caramba, olha, eu acabei de citar do meu amigo Josimar, falei: nossa, parece que eu conheço o Josimar há anos. Se nós não fôssemos crentes, diríamos até assim: parece que eu conheço fulano de outra vida, Então a gente conheceu há pouco tempo, temos a amizade de fulano ou de cicrano, e o nosso relacionamento é intenso. Isso estou falando na questão ainda de amizade, Então você descobre ali que a pessoa tem
gostos parecidos com o seu, né? E ali vocês conseguem desenvolver um bom papo, uma boa conversa, até que descobrem que podem se tornar amigos, né? Bons amigos e amigos para anos. Quer ver? Alguém aqui tem amigos de longa data, anos, né? Eu também tenho, né? Então a gente fala assim, poxa, eu tenho amigos de longa data, de anos, né? E aí depois a gente fala, por exemplo, do relacionamento amoroso. Quem aqui, né, nunca teve um relacionamento, seja com quem você está agora, com quem você casou, ou lá na juventude, na adolescência, e você começou a namorar alguém, e você dizia assim, caramba, eu quero ver essa pessoa todo dia. Seja agora seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, e aquele relacionamento começou numa intensidade, né? E era aquela coisa quando se via, apaixonados, podia estar chovendo que dizia que era lua, era noite de lua, podia estar nublado, era o sol maravilhoso, né? Não tinha problema que fosse. Por quê? Porque era intenso. Aí depois que se passa 40 anos de casado, 50 anos de casado, talvez, eu não estou falando nem em questão de relação sexual, estou falando de intensidade de amor, de trocas de carinho, de brincadeiras, de um rir com o outro, né? Estou falando disso, não estou falando nem apenas de contato íntimo, não. Mas porque o relacionamento vai muito mais do que isso. Porque às vezes um relacionamento sexual pode acontecer até depois de uma briga, né, com raiva, né? Então pode acontecer até assim, a cara do Josimar, né? Agora, quando eu estou falando de relacionamento, estou falando de intimidade, estou falando até de troca, né, de brincadeiras, de conversas, enfim, de pessoas que, vamos dizer o seguinte, de pessoas com quem você gosta de estar perto, né? Então, um bom relacionamento. Aquilo quando a gente faz, a gente sai aqui da igreja, e gente, quando a gente sai aqui da igreja para a gente comer, isso aqui não é um grupo fechado, não. É só você ficar depois do culto que você vai comer com a gente, né? Só que você paga o seu, né? Então eu pago o meu, você paga. Não é isso, Viviane? Cada um paga, né? Que a gente pode ver na foto, o pastor não me chama, está sendo chamado agora. Se quiser ir com a gente, é só depois do culto ficar mais um pouquinho que você vai com a gente. Cada um, a gente brinca assim, cada um paga o seu. Então, isso é o quê? Isso é o relacionamento, né? Então, para você dizer que conhece alguém, você tem que se relacionar. E aí eu viro para o outro lado. Nós temos boas pessoas com quem nós nos relacionamos, e existem outras que eu, particularmente, me arrependo de ter aberto a porta da minha casa. Aí eu pergunto, alguém aqui também se arrepende disso? De alguém? Alguns, né? Alguns. Abri a intimidade da minha casa, coloquei a minha mesa, permiti entrar à minha casa, achei que fossem meus amigos, e não eram, irmã. E não eram. Então, algumas vezes nesse tipo de relacionamento, nós acabamos nos decepcionando. E quando é que nós vimos isso na vida espiritual? Quando nós fomos de outras religiões. E não estou aqui ofendendo ninguém, não estou falando de igreja, de religião evangélica, protestantismo, do ministério Graça em Adoração. Eu não estou falando, repito, gente, eu não estou falando de religião no sentido, né, de cada uma delas, nem da nossa igreja. Eu estou falando de alguém que nós chamamos de Deus, né? Talvez você tenha se decepcionado, entre aspas, então vou botar assim, com outros deuses. Eu não vou botar nem em religião. Outros deuses. E o que a gente traz nos nossos relacionamentos diários? A consequência desses relacionamentos. Por isso que a grande maioria de alguém que foi maltratado por um pai, por uma mãe, a grande maioria dessas pessoas são péssimos pais e péssimas mães. Mas tem outros que são ao contrário. Por exemplo, meu pai era muito duro, muito árduo, mas meu pai era um cara que dava vida pela família, era alguém com quem eu aprendi a honestidade, né? Então, ele sendo honesto, eu honesto, né? Mas, por exemplo, meu pai, ele, uma parte da sua vida, ele bebeu muito. E isso trazia consequências terríveis dentro da minha casa.
Eu não vi meu pai agredir minha mãe fisicamente, mas agredia com palavras, com palavrões, com xingamentos, era brigas quase todos os dias, né? E aquilo, eu, criancinha, vendo o sofrimento da minha mãe a respeito daquilo. Então, por causa da bebida, e até que um dia eu devia ter ainda uns 7 anos, 6, 7 anos, meu pai gostava de beber um conhaque chamado Dreyer. Alguém conhece isso aqui? Meu pai bebia aquilo, e aí eu cheguei para o meu pai e falei assim: pai, não bebe Andréia mais não. Porque ele falava isso. Então meu pai disse que pegou essa Andréia, que eu chamava assim, pegou e jogou fora e falou: eu não vou beber nunca mais isso. E hoje não é pelo fato de eu ser pastor ou crente. Claro que mesmo que eu gostasse, por eu ser pastor, um homem de Deus, eu não seria dado ao vinho, a essas coisas. Mas eu detesto bebida alcoólica. Eu detesto bebida alcoólica. Cheiro da cerveja. Eu digo assim, não sei como é que alguém bebe aquilo, né? Eu não sei como é que alguém bebe aquilo. O próprio conhaque. A única vez na minha vida que eu bebi cachaça foi achando que era água, quase que morri. Para tu ter uma ideia. Meu tio chegou e falou assim: você quer água, filho? Eu falei: quero. Ele virou assim, o irmão era o dono da tendinha. Falou assim: irmão, dá uma água para o meu filho aí. Pegou aquilo, botou num copinho, eu mandei para dentro, o irmão Dilson. Quase que eu morri com aquilo, né? Aí, a Gilead já está até tossindo por causa disso, né? Então, esses tipos de relacionamentos, como eu disse, às vezes tem pessoas que dizem: eu bebo porque papai bebia, porque vovô bebia, eu não sou um bom pai, porque você vai ter que aprender comigo, porque o meu pai também não foi, minha mãe também não foi. Então esses tipos de relacionamentos, eles são tóxicos. Eles são tóxicos. E aí o que acontece? A pessoa leva isso para a vida. E talvez você diga a mesma coisa: pastor, eu estou começando a frequentar aqui a igreja, ou já estou frequentando há algum tempo, mas eu ainda tenho um pé atrás com o Senhor, ou eu ainda tenho um pé atrás com esse negócio de igreja, com esse negócio de dízimo, eu tenho um pé atrás por causa disso, por causa das experiências que eu tive. E aí talvez Deus esteja até te chamando para você orar, e você não está entendendo. Aí você está chamando, como é que é o negócio de madrugada, quando a gente não consegue dormir? Insônia. Você está dizendo assim: eu nunca tive insônia, agora eu estou tendo insônia. E você não está entendendo por que você está com essa insônia. Né? Por que você está com essa insônia? É porque de repente Deus está te chamando para um relacionamento. Pastor, mas eu acordo 6 horas da manhã para ir trabalhar. Meu amado, você pode ter certeza, se você levantar 20 minutos para orar de madrugada, o Senhor não vai deixar você levantar cansado. Você pode estar certo disso. Por quê? Porque Ele quer contigo um relacionamento. E a igreja, ela não pode ficar fora desse relacionamento com Deus. A igreja, ela não é a parte. Porque você vê aqui que Ele mesmo diz, Ele fala: você está aqui e eu, porque Ele nos trouxe. Ele disse: eu os levarei. Porque Ele sabe que pela nossa própria força, nós não estaríamos aqui. A carne, ela luta diariamente contra as coisas que é de Deus. Você pode ver, para a gente fazer qualquer coisa é muito fácil. Agora, quando é para a gente fazer alguma coisa para Deus, você vê a dificuldade que é. Olha como é que você gasta dinheiro fácil. Gasta, meu amado. Gasta. Hoje em dia, então, com esse negócio de Pix, meu amado, é uma luta, né? Então, você está ali, o dinheiro você não vê na mão, mas você vê no celular. Então, é uma luta. Olha como é que você gasta dinheiro fácil. E às vezes, para dar um dízimo na igreja, vê se é fácil como você compra esse sapato, como você compra essa blusinha, como você compra, faz esse jantar de R$400 que não poderia fazer. Olha as lutas que às vezes a gente, né, tem para as coisas de Deus, e as coisas do mundo a gente faz de uma forma muito fácil. Talvez você fique horas conversando com alguém no WhatsApp, fica ali batendo papo com alguém. E quanto tempo no seu dia você consegue tirar para falar com Deus? Nem que seja assim: bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Deus.
Eu quero ouvir a tua palavra. Hoje em dia você não precisa mais ter nenhuma Bíblia na sua bolsa. Você pode ter uma Bíblia no seu celular. É só você baixar o aplicativo e você pedir ali para ele te lembrar que você tem que ler aquele versículo. Até essa comodidade nós temos hoje. E a grande maioria dos crentes não fazem. Não fazem. Nós vamos ao nosso trabalho todos os dias, né? Ou pelo menos 5, 6 vezes na semana, um dia é a nossa folga. Nós temos aqui nessa igreja 2 cultos na semana, e nós temos ainda aqui pessoas que vêm uma vez ao mês à igreja. Uma vez. Então, amados, nós temos que ter o quê? Relacionamento. Deus não é cidade de Cabo Frio. Muitas pessoas fazem de Jesus a cidade de Cabo Frio, vem 1, 2 vezes no ano. Vida com Deus exige esse relacionamento. Você imagina, olha só, quando a gente está falando de namoro, imagina você começar a namorar uma moça, você começar a namorar um rapaz, e vocês só se veem a cada 3 meses. Não vai dar certo. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios que o homem, ali ele estava falando para que tivesse missionários, mas ele fala assim, melhor, lembra, irmão Dilson, que ele fala assim, melhor que o homem não case. Por que ele está falando aqui? Não era para o homem ser padre, é porque ele queria missionários. Ele queria missionários, irmão Dilson. Então ele falou assim, é melhor que o varão não case, mas se ele for abrasado, se ele é um cara que gosta muito de mulher, então que ele case e que ele tenha a sua esposa, que nem ele fala lá. Mas por que ele estava falando aquilo, pastor Renato? Imagina naquela época, 2000 anos atrás, Paulo pegar um missionário e mandar lá para Tessalônica, e ele está em Jerusalém. Cara, levava quase 1 ano para ele ir e voltar. Quando ele fosse e voltasse, a mulher dele já tinha 3 filhos. Então, irmão Dilson, o apóstolo Paulo falou, é melhor que o varão não case, mas se ele acha que tem que casar, beleza. Então você imagina um relacionamento desse, Malha. O João Vitor some 2 horas dos olhos da Malha, ela já fica desesperada. Ela já quer bater nele, você sabia que ela bate nele? Então, né, ela não bate mais não, né, Malha? Bate mais não. Ela não está me negando, não. Né? Olha como é que ele está, cara, chega a estar assim. Né? A Pamela também bate no Gileade, você está vendo? Bate não, né, Gileade? Então, imagina você levar 3 meses para ver a sua namorada, a sua esposa de novo. Esse relacionamento não vai à frente. Então, Jesus, ele falou a mesma coisa. Deus, no caso aqui, Isaías. Ele disse, eu te levarei à minha casa. A igreja tem que ser um lugar de alegria. A igreja tem que ser um lugar onde você tenha prazer de vir, de poder ouvir a palavra, de ter um bom relacionamento com Deus. Por que eu estou falando de relacionamento? Porque quando nós temos alguém para nos aconselhar, nós conseguimos tomar boas decisões. O problema é quando nós temos maus relacionamentos e nós não conseguimos tomar boas decisões. Inclusive decisões precipitadas. Talvez hoje eu e você estejamos passando um momento difícil na vida, porque Deus ele nos aconselhou e nós não ouvimos. Existem pessoas que às vezes até abrem os ouvidos para poder ouvir o que o pai fala, o que a mãe fala, o que o marido fala, o que a esposa fala, o que o pastor fala, mas tem outros que não. Eles falam, já estou com a minha decisão formada e vou fazer isso. Ou ao contrário, há pessoas onde Deus já está dizendo assim, por que você ainda não tomou a atitude que eu te mandei? Você lembra Moisés? Moisés queria tirar o povo de Israel do Egito. Só que passou um tempo que Moisés só falava com Deus, Senhor, olha o Egito, Senhor, olha Faraó, Senhor, olha a nossa situação, olha o teu povo, Jeová, olha o que nós estamos passando. Deus se cansou, porque há momentos da vida em que você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma atitude. E Deus nos aconselha, quando você tem um relacionamento legal com Deus, Deus ele vai te mostrar o momento certo para você
tomar essa atitude. É porque muitas vezes o que acontece? A gente se assusta com o passo ou com a atitude que a gente tem que dar. Nós temos jovens aqui na igreja que se casaram ou estão querendo se casar. Então é claro que é um passo que realmente não é fácil. Você sai ali do seu cartão de crédito, do seu dinheiro, comprando blusinha, comprando celular, iPhone, comprando não sei o quê, e depois você vai ter que comprar um xing-ling. Por quê? Porque você está casado. Então você tem que tomar algumas atitudes. E o que Deus falou para Moisés? Você lembra? Deus falou assim para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Ou seja, no relacionamento de Deus com ele, né? Por que clamas a mim? Você lembra? Diga ao meu povo o quê? Que marche. Até Deus sabe que existe a hora de clamar, de orar, e existe a hora que nós temos que marchar, que nós temos que tomar uma atitude. E o que você está esperando para tomar essa atitude? Não, eu no meu relacionamento com Deus, eu jogo a responsabilidade para Deus. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, diga, seja para você e para o meu povo que vocês marchem. Aí a pergunta que eu faço à amada igreja, né? Deus iria marchar por eles? Iria, gente? Iria, Viviane? Não, era o povo que tinha que marchar. Então, como é que o povo soube que era hora de marchar? Porque tinha alguém que tinha um relacionamento íntimo com Deus. Então, esse sofrimento que às vezes acontece, de repente, comigo ou com você, é porque nós estamos ouvindo mais o grito da nossa alma do que ouvindo aquilo que Deus está falando. Talvez seja esse incômodo que muitas vezes eu e você nós sentimos. Porque que às vezes a gente fala assim: caramba, eu estou com uma inquietação. Aí você vai no médico, no psicólogo, e diz assim: não, isso é ansiedade. Tudo bem, tem o lado clínico, mas às vezes tem um lado é que Deus está nos cobrando dentro desse relacionamento. E a vida, né, diria alguns irmãos aqui, a vida, gente, realmente não é fácil. Porque você tem que buscar o equilíbrio. Lembra quando a gente era criança, que a gente colocava o lápis ou a caneta aqui na... Não sei se vocês faziam, mas na minha época de criança eu via os coleguinhas fazendo isso, colocando o lápis ou a caneta no dedo, a régua, e ficava buscando o equilíbrio ali da caneta, fazendo aviãozinho, fazendo esse tipo de coisa. Então, a vida é isso. A vida é como um jogo de basquete. Meu amigo, alguém vai vencer. O jogo pode durar 2 horas com várias prorrogações, mas alguém vai vencer. É igual o jogo de vôlei, vai até o 5º set. Se chegar a 100 pontos, tem que ter uma diferença de 2 pontos de um para o outro. O jogo vai ficar a noite toda, porque alguém tem que vencer. Não é igual o futebol, que pode terminar empatado e cada time ganha 1 ponto. Não é assim. E a vida é da mesma forma. Ou a gente vai vencer, ou a gente vai perder. Então, para a gente vencer, você já ouviu os coaches fazendo isso. Eu não sou coach no sentido natural, coach espiritual, pastor, estou te treinando, né? Você precisa ter estudo, você precisa ter dinâmica, você precisa ter força, você precisa ter atitude, e você precisa ter o que eles chamam de network, que é você ter o quê? Conhecimento, uma rede de conhecimento. Se você pode ser um cara show de bola na faculdade que você fez, você pode ser um nerd, eu falei nerd, N-E-R-D. Você é um nerd, que é aquele cara que usa um óculos maior do que o meu, cabelo dividido como eu tinha, que anda ali fazendo porque delta ao quadrado, delta B, menos 2, 4AC, menos não sei o quê. O cara só pensa naquilo, e o cara é fera, ele passa em primeiro lugar na USP, na UFRJ, e um monte de coisa. Se você não tiver um bom relacionamento, você não vai vencer na sua profissão. Você não vai vencer naquilo que você faz. Porque você precisa ter um bom relacionamento. Você precisa ter um bom network. É isso que Deus está falando lá em Isaías para a gente. Para que as nossas decisões sejam decisões que abençoem e não nos adoeçam. Porque olha só o que está em Provérbios.
já estou terminando. Olha só, Provérbios 13:12. A esperança que se adia faz adoecer o coração. O que os médicos, os psicólogos chamam isso aqui hoje? Ansiedade, TDAH, transtornos. A Bíblia falava disso aqui. Esse cara que escreveu esse negócio aqui, Salomão, ele é em torno de 800 anos antes de Jesus nascer. Ou seja, isso aqui tem em torno de 2.800 anos. E Salomão estava falando, a esperança que se adia, olha lá, o nosso coração adoece, tanto no sentido natural, com arritmias, com problemas sérios coronários, quanto também o problema emocional aqui dentro. A esperança que se adia. Por quê? Porque eu não tenho relacionamento com Deus, ou o meu relacionamento com Deus não é perfeito. Deus está me chamando, mas eu não tenho, o relacionamento com Ele, eu não falo com Ele, eu não busco. Eu sou crente, mas para que buscar Deus? Para que ir para a igreja? Por que tem que dar dízimo? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que cantar louvores? Por que eu tenho que falar de Jesus? Então a pessoa ela começa a questionar o seu relacionamento com Deus. E aí vem aquela doença da alma, do coração, que muitas vezes você e eu não entendemos. Por que está assim? Então o Senhor diz, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Agora, o desejo cumprido é árvore de vida, dá fruto, Viviane, dá descanso. A árvore, ela dá fruto, ela dá sombra, ela dá vento, ela dá abrigo. Então a árvore simboliza isso. Quem aqui de nós não construiu algo na vida, tenha sido a sua casa, o seu carro, a sua compra? Essa semana eu fui comprar o primeiro carro do Gilead. Aliás, eu não, ele comprou no mesmo lugar onde eu comprei o meu primeiro carro, o mesmo vendedor que vendeu o primeiro veículo para mim, vendeu o primeiro veículo do Gilead. Ele estava maravilhado lá no Rio, o vendedor. Até, você pode até comprar com ele o Lemos, se você quiser comprar um carro, Ele estava maravilhado, irmã. Ele falou mais de uma vez, eu peguei esse menino no colo, e ele agora é crente, ficava, ô glória, e ele falava 3 palavras e 5, ô glória, eu peguei o meu, ô glória, Então, ele ganhando o dinheiro com isso, mas ele estava maravilhado. Por quê, amados? São etapas da vida, são ciclos que nós vencemos. Eu não sei se está acontecendo com o Gilead, comigo acontecia, Gilead. Quando eu ia olhar o carro, eu falava assim, eu tenho um carro. Eu ia lá na garagem, olhava, mano, carrinho velho, mas eu olhava o carrinho, eu tenho meu carrinho, eu tenho meu carrinho. Meu primeiro carro foi um Cadete, e eu tinha um Cadete verde, gente, Cadete da cor da camisa do irmão Dilson, igualzinho essa cor mesmo, e eu ficava, nossa, que Cadete verde bonito, ano 92, eu olhava, mas era a minha conquista ali. Era a minha conquista. Eu já tive carros 0 depois disso, mas aquele carrinho é o carrinho do meu coração, irmão, disso, porque foi meu primeiro carrinho. Então era o que? Uma conquista. Então a Bíblia diz o que, irmã Miriam? Que a esperança que não se cumpre adoece o coração. Mas quando você conquista alguma coisa, por menor que ela seja, ela é árvore de vida. E como é que você tem que conseguir isso? Com seu relacionamento com Deus. Coloque Deus nos seus propósitos. Coloque Deus no seu projeto. Você tem uma loja, chegar de manhã cedo lá, antes de você levantar as portas, abrir a porta, você chega lá e você fala, Senhor, eu coloco isso aqui tudo nas tuas mãos, eu consagro ao Senhor. Ora ali, ao sair de casa, diga para Deus, Senhor, eu estou saindo da minha casa, guarda a minha casa agora, e guarda o meu caminho até o meu trabalho, até onde eu vou. Consagre o que você tem, consagre o seu trabalho, consagre o seu carro, consagre a sua casa, consagre o seu relacionamento. Se você não botar Deus nisso, não vai dar certo. Agora, coloque Deus nisso, que você vai viver o quê? Um desejo cumprido, que vai se tornar uma árvore de vida. E aí, quando você tem um relacionamento com Deus, você não compara mais com relacionamentos humanos.
Não coloque relacionamentos humanos no teu trato, no teu cuidado com Deus. Deus não é homem, gente. Deus não é homem. A Bíblia chega a dizer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha vida e vai cumprir na tua vida também. Ele vai cumprir. Então, não coloque na tua relação com Deus o que você viveu com as pessoas. Já estou te falando isso. E Ele mesmo disse no Salmo, penúltima passagem, olha só o que Ele chega a dizer, Salmo 27:10. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O que nós entendemos de maior amor numa vida? Ser pai ou ser mãe. Chegam a dizer que o amor de mãe é maior do que um pai. Eu não consigo imaginar, né? O amor que eu tenho pelos meus filhos é uma coisa que eu não consigo. É como diz a Renata, é um amor que dói, cara. É um amor que você não consegue medir. Eu não pensaria que não é nem, a gente fala 2 vezes, nem meia vez em dar a minha vida por um dos dois. Eu não pensaria. E aí é que você olha assim, é por isso que Deus fez isso por mim e por você. Ele não pensou 2 vezes. Ele deu a vida dele, né, por mim e por você. Aí ele usa como exemplo, talvez você olhe para o seu pai, para a sua mãe, não foram pessoas tão boas assim. E ele chega a dizer, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então não olhe para Deus. De repente, se você não teve um bom pai, uma boa mãe, não olhe para eles e coloque na sua relação com Deus. A sua relação com Deus tem que ser boa, saudável, feliz, tem que ser a melhor. Então ele falou, se alguém te desamparou, Ele vai te acolher. E eu termino com o verso 14. Isso aqui é um conselho bem pastoral. Olha só, se você tem um relacionamento com Ele, né, tenha alegria por esse relacionamento, chame Ele. Você viu aqui hoje no momento da oração? Eu não sei se você sentiu a presença de Deus. Você sabe por que eu parei aqui na hora da oração? É porque eu ia me despir diante dEle, não de tirar minha roupa. Vocês iam começar a ver aqui o que é a relação do Marcelo com Ele. Mas eu só posso fazer isso para Ele. Então, em algum momento, irmão, eu tenho que parar. Por quê? Porque é esse o relacionamento. Deus quer que você tenha um relacionamento assim, de se emocionar diante dEle, de sentir a presença dEle, de chamar Ele. Porque isso, no momento dramático, no momento de dificuldade, te traz o quê? Bom ânimo. Te reanima. E talvez hoje o que você precise seja isso, é ter bom ânimo. Então eu digo para você, mulher de Deus, tenha bom ânimo. Eu digo para você, homem de Deus, tenha bom ânimo. Se reanime, levante, tenha bom relacionamento com Deus. Chame a Deus para o seu relacionamento, faça dele o centro da sua vida. Tenha bom ânimo, fortifica o teu coração, fortifica a tua vida, a tua alma. Não deixe as fraquezas da vida, as dificuldades te jogarem no chão. Fortifique-se o teu coração e espera pelo Senhor. Espera por Ele. Confia nele. Lembra do Salmo 37, versículo 5? Alguém aqui lembra? O que diz o Salmo 37, versículo 5? Você lembra? Né? Vamos ver aqui. Então, só para que você abra aí na sua Bíblia. Veja aí, não está no nosso texto ali, mas você conhece. Aqui a palavra, olha aí, ó, Salmo 37, verso 5. Lembra dele? Entrega o quê? Entrega o quê? Teu caminho ao Senhor, confia nele. E o que acontece, Viviane? Olha aí, Viviane. É você, olha o relacionamento. Entrega. Quem se entrega, confia. E quem confia, o mais ele faz. E ele vai, você está acreditando nisso? Ou será que é só eu, né? Então, entrega, confia e descansa, porque já está nas mãos dele, e se está nas mãos dele, é porque vai dar tudo certo. E eu estou dizendo, está dando tudo certo. Essa semana vai dar tudo certo. E eu não estou falando com isso que não vai ter problema não, tá, Viviane? Eu estou dizendo é que no problema vai dar tudo certo. Você pode falar comigo? Vai dar tudo certo. Mais uma vez. Vai dar tudo certo. E aí eu repito.
não é que não vai ter problema, não. Vai ter problema, mas no meio disso tudo vai dar tudo certo. Você recebeu a palavra? Recebeu a palavra? Assim seja, assim disse o Senhor. Louve a Ele com alegria. Louve o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Ele é fiel. Aleluia.